também queria desafiar os irmãos hoje, quando nós fomos lá fora tomar café, antes de a gente tomar o café, vamos dar as mãos, de uma forma simbólica, e vamos orar, vamos agradecer a Deus por aquele local, que Deus também possa ser glorificado ali. Amém? Estamos de acordo? Amém? Então quando a gente sair para fora para o café, em vez de a gente tomar logo o café, vamos dar as mãos, vamos agradecer a Deus. Como? Sim, sim, exato, exato. Só antes de a gente começar a servir o café, começar-se a servir, nós vamos fazer isso depois da escola dominical e vamos dar graças a Deus, porque realmente, meus amados irmãos, que beleza, né? E que bom que é estar ali. Só o ar-condicionado ainda não está a funcionar muito bem lá, porque estava calor. Diz o presbítero Márcio, agora está a esticar, agora está a esticar. Não, está ótimo, irmãos, estou grato a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom, grande é a sua misericórdia, e o Senhor cuida de nós e providencia muito mais do que nós podemos desejar e entender. Graças te damos. Pai amado, nesta manhã, precisamos da tua palavra, acima de tudo, de todas as coisas, a tua palavra, a tua presença, o teu Espírito Santo operando em nós. E te pedimos, Senhor, que fales aos nossos corações. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. De volta ao livro de Romanos, por favor, abra a sua Bíblia, Romanos 10, versículos 14 a 21. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor que termina o capítulo 10. Lembrando aos irmãos que o próximo domingo, o próximo dia do Senhor, nós iremos dedicar a evangelismo e missões, e este texto vem tão apropriado a evangelismo, missões e ministérios que nós dedicamos sempre o último dia do Senhor do mês. Inclusive estive a olhar para o texto e pensei que bom que seria a pregação do próximo domingo, mas vamos preparar os nossos corações para que o Senhor nos leve a cada vez trabalharmos mais na sua obra no evangelismo. O tema da mensagem é ouvir e crer, diz assim a palavra do Senhor, como pois ouvir invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúme de um povo que não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar, amém? Quando nós falamos de Jesus a alguém, inclusive na quarta-feira passada, no estudo bíblico, surgiu aquela pergunta no final, depois na quarta-feira, eu tentei dar, na quarta-feira uma resposta rápida, na quinta o devocional era sobre isso, eu tentei rapidamente colocar, na verdade, um devocional que eu já tinha escrito antes, repeti, para que na quinta-feira houvesse uma resposta maior, um entendimento maior do que estávamos a falar. Mas é no temor de quem ensina a palavra de Deus na igreja, o meu caso, por certo, o presbítero Márcio, por certo, a irmã Sónia, por certo, e outros que ensinam, o irmão Juliano, o irmão Tiago, que lidam com os jovens, o irmão Juliano que vai liderar a discussão esta semana, na quinta-feira, por exemplo. É importante que quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando nós pregamos a palavra de Deus, temos a preocupação, e é normal, que a pessoa que esteja a ouvir esteja realmente a receber a mensagem. E é um temor que nós temos diante de Deus, se a pessoa realmente, nós conseguimos colocar de uma forma que a pessoa pudesse entender. Lembra que a palavra do Senhor e pregar é uma dificuldade tão grande pelo seguinte, irmãos e irmãos, porque nós estamos expondo a grandiosa palavra de Deus, do grandioso Deus, maior que o nosso próprio entendimento. Ela é tão sublime e maravilhosa, mas ela tem que ser colocada de uma maneira que até uma criança pode entender. Então esse é o desafio de quem prega, o desafio de quem usa a palavra, o desafio de quem ensina. Especialmente quando nós estamos no dia do Senhor, que tem adulto e criança. Ou quando, por exemplo, a irmã Sónia está num pensamento de adulto falando para criança. Ou quando nós estamos, mesmo na escola dominical, os jovens, por exemplo, que têm diferentes idades. Ou o presbítero Márcio, quando está ensinando a escola dominical e tem pessoas com níveis de conhecimento diferentes.
Bebés na fé, adultos na fé. Por isso que muitas vezes nós dividimos a classe, temos aquela classe, né, inicial que tivemos há um tempo atrás para a preparação para batismo. Porque é que tem que ser diferente? Porque nós temos de ter a certeza que a pessoa entenda. Então é a nossa preocupação. Amados irmãos, a mesma coisa deve acontecer consigo quando você fala de Jesus a alguém. Quando você chega a alguém, um colega de trabalho, uma forma qualquer, e às vezes nós somos confrontados com as perguntas mais difíceis. Qual é a diferença entre nós e os católicos? Você já ouviu, já alguém lhe perguntou isso? Eu estou quase certo que todo mundo que está aqui já recebeu essa pergunta, de alguma maneira. E você está disposto a falar de Jesus, você quer apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a pergunta não era essa, não é quem é Jesus. É qual é a diferença entre os protestantes e os católicos. Aí você tem que começar a desenvolver. Mas você sabe que no final você tem que apontar para Cristo. Ou então a mensagem do Evangelho não foi pregada. Você pega no gancho que tiver, mas você tem que apontar para Cristo, não é? Eu ouvi uma história há muitos anos atrás, eu era criança, havia um evangelista muito conhecido na época, e ele tinha as histórias mais engraçadas. Ele diz que uma vez entrou num avião e sentou ao lado de uma pessoa, e a pessoa disse-lhe assim: está um frio dos infernos. Aí ele queria falar de Jesus, não é? Aí ele disse assim: a sua Bíblia é diferente da minha, porque a minha diz que no inferno não tem frio. E aí ele pegou, né, embora da forma que nós entendemos o fogo, o inferno, o fogo, a condenação. O fogo nos fala de condenação, nós não sabemos exatamente se o inferno está a arder, mas Deus pegou o gancho ali para apresentar e levar a mensagem de Cristo Jesus. Então, tem nossa preocupação sempre, como é que nós apresentamos a mensagem, como é que a mensagem chega à pessoa. Contudo, irmãos, também falámos isto quarta-feira e foi tão interessante. É tão interessante, irmãos, como Deus trabalha, que Deus preparou na quarta-feira o caminho para a mensagem de hoje, embora eu já tinha preparado esta parte da mensagem. Quando a gente falou da apologética na semana passada, na quarta-feira, e aquela questão de você ficar a discursar e a convencer a pessoa de que a sua mensagem está certa. Tem duas expressões que eu usei aqui que você já percebeu que estão erradas, não é? É a sua mensagem, a mensagem não é sua, a mensagem é de Deus. Ela não é sua, não é você que inventou, não é sua mensagem, não é o seu evangelho. Segundo, você não quer convencer ninguém. Você quer pegar a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem da salvação, na mensagem de redenção e apresentá-la de uma tal maneira que seja fácil da pessoa entender, mas quem convence é o Espírito Santo. É Ele que leva a convencer e ele leva a pessoa a crer ou não. Nós ouvimos isto muito bem na quarta-feira também pela irmã Marta, não é? Que ela levou e expôs essa questão muito bem para nós. Mencionei várias coisas que têm que acontecer esta semana para que a mensagem de domingo, repare como Deus trabalha. Por isso, irmãos, nós temos que nos focar todos na mesma coisa. Por isso que eu peço, irmãos, leiam o devocional, envolvam-se no estudo bíblico, para que nós possamos entender que quando chega no dia do Senhor e a mensagem é trazida, Deus vem trabalhando nos nossos corações já, com muitas coisas que acontecem durante a semana. Quando nós colocamos no calendário que é Romanos 10, já estava no calendário divino há muito tempo, não é, irmãos? Amém? Você queria sim? É por isso que esta mensagem de Deus não é nossa, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o texto comigo, bem devagar. Amém? Lembra como as semanas atrás nós estudámos sobre invocar o nome do Senhor? Lembra? Foi a última mensagem de Romanos, eu acho, no Romanos 10, os versículos anteriores, o tema da mensagem era invocar o nome do Senhor. No mesmo seguimento, Paulo diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram. Ninguém pode invocar o nome do Senhor a menos que creia no Senhor. Ninguém invoca verdadeiramente o nome do Senhor a menos que creia. Ninguém clama a Deus de um coração voltado para o Senhor a menos que ele creia no Senhor Jesus Cristo. Porém, continuando no texto, versículo 14, como crerão, como é que podem crer se nunca ouviram falar? Como é que pode crer se nunca ouviram falar? Eu vou parar aqui só um minuto, irmãos, para chamar a sua atenção para um erro que você deve ter ouvido já várias vezes. Não há salvação, amados irmãos. Ninguém é salvo à parte do Senhor Jesus Cristo, da morte e da redenção, da morte e da ressurreição do Senhor. Ou a pessoa creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou a pessoa vai para o inferno. E não tem meio caminho. Não tem esse caminho de uma pessoa fez boas obras, a pessoa é uma pessoa boa. A pessoa nunca ouviu falar. Não é desculpa, você nunca ouviu falar. Não tem desculpa. Não é essa a questão. Porque quantas vezes se diz, uma vez eu contei um irmão muito piedoso, muito
até com um coração bom, de verdade. Verdade, em certo sentido, eu diria um irmão com um coração bom. E ele disse-me, ele estava-me a dizer, eu ajudo tinha uma pessoa missionária que visitava a igreja e ele fazia ofertas regulares e ele ajudava a sustentar esse missionário. Que bom, né? Irmãos, amém? Não estou a falar da verdade, não estou a criticar de verdade. Ele estava-me a contar isso com alegria, dizer, eu mando uma oferta mensal para um fundo missionário. Ele não disse assim, eu não acho que ele estava assim a exibir, eu espero que não. Ele estava a contar, estava a conversa um a um. E eu disse, que bom. Depois na conversa, a conversa seguiu e a uma dada altura ele disse-me assim, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas têm que ser salvas, porque elas não têm culpa, elas nunca ouviram, nunca ninguém lhes anunciou. Eu disse assim para ele, bom, se isso é assim, você devia parar de mandar oferta para o missionário. Porque se a pessoa que nunca ouviu falar está salva, uma vez que ela vai ouvir falar, ela pode ser salva ou não. Melhor é não falar. Deixa estar quieto. Fulano está lá na tribo, lá não sei onde, nunca ouviu falar de Jesus. Nesse pensamento está salvo. Manda o missionário prega e ele não se arrepende, vai para o inferno. Você está a descomplicar, está a complicar tudo. Eu falei com ele e disse, puta, por que você manda a oferta missionária? Diga ao missionário para ir para casa. Porque enquanto ele estiver lá a anunciar àqueles que nunca ouviram, estou certo, ele está a colocá-los à porta do inferno, enquanto eles estavam, no entendimento dele, à porta do céu. Então para que é que a gente ensina aos nossos filhos o caminho do Senhor? Melhor seria que não lhes ensinasse, porque assim eles estavam salvos. Você sabe que está errado, que o que eu disse agora não sabe? E o irmão ficou a olhar para mim, parou, pensou. Não me respondeu imediato. Mas ele deve ter ficado a pensar. Eu disse assim, depois eu disse, irmão, continua a mandar oferta para o missionário lá, por favor. Porque é o único jeito que essa gente que lá está tem de ser salva. Não, eles estão condenados. É somente pela fé em Cristo Jesus. Isto traz para nós uma responsabilidade de irmos e anunciarmos sabendo que aqueles que nunca ouviram não podem ser salvos. Não podem ser salvos. Porque é somente pela fé, somente em Cristo. E só é possível que a fé seja gerada no coração se ouvirem a pregação. Como ouvirão se não houver quem pregue? E isto tanto se aplica para os irmãos missionários que nós ajudamos lá na Guiné-Bissau, como qualquer outro lugar do mundo, como aqui os seus vizinhos, como aos seus parentes, como aos seus amigos, como aos seus familiares, colegas de trabalho, todos. Para que venham a crer, para que sejam salvos, eles precisam de ouvir, e para que eles ouçam é preciso que haja quem pregue. Isso é para si, é para mim. Não é só no púlpito, é em todo lugar. Ir e anunciar é nossa responsabilidade. Agora o texto diz assim, versículo 15: e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Quão belos são os pés dos que anunciam as boas obras. Eu queria saltar aqui, irmãos. Vamos, no instante, ao texto que o presbítero Márcio leu. Não tiro o dedo de Romanos. Vamos a Marcos, rapidamente. Marcos 16, 15 e 16. Note que a pergunta do versículo 15 é como pregarão se não foram enviados? No versículo 16, 15 e 16 de Marcos 16, Jesus disse assim para os seus discípulos e para nós hoje: vão, como eles irão se não forem enviados? O que é que diz o texto? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A quantas? A todas. Quem vai? Todos. Todos quem? Os salvos. Aquele que é chamado à salvação é enviado a ir e pregar a todas as pessoas. Qual é a sua função? Pregar, anunciar. Ora, quem crer? Todos irão crer? Não, quem crer e for batizado
E a gente gosta disto, não é? A gente gosta do crer e ser batizado, não é? Não é ser batizado e crer depois, não é, irmãos? A gente gosta disto. É que nós não somos presbiterianos, não é? A gente gosta disto, não é? Crer e depois é batizado, não é? A gente gosta. A gente fica afirmado neste texto, esquece tudo o resto do texto que fala sobre batismo, não é? Mas tudo bem, a gente gosta deste. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Bom, na versão na ARC, né? Já está condenado. Quem crer, ou no contexto, continuará condenado. Aquele que não crer continua condenado. Será condenado, ou já está condenado, ou continua condenado. Faz diferença. Não creu. Rejeitou. Há um espaço aqui para que alguém não ouça. Há uma razão para que um vizinho seu não tenha ouvido o Evangelho ainda? Há aqui algum lugar que permite que um colega seu trabalho nunca ouviu o Evangelho? Irmãos, e com a velocidade que a informação corre hoje, nos nossos dias, a gente só não anuncia o Evangelho se a gente não quer. Porque tem tanta forma de anunciar o Evangelho. Tem um tal de Instagram, tem um tal de Facebook para os mais de 40, não é? Os mais de 40 usam o Facebook, os menos de 40 usam Instagram. E tem alguns que andam confundidos, não é? Têm mais de 40, usam o Instagram e usam o Facebook. Estão confusos, não é? Mas tudo bem, eu sou um desses. Tem o YouTube. Mas acima de tudo, Snapchat, tem tudo. Acima de tudo, irmãos, acima de tudo. Tem o 1 a 1. Aquela pessoa que você trabalha, que você vive, do lado, que você é exemplo e que você lhe fala de Jesus. E que você não anuncia o Evangelho. Aquela pessoa que pode ver o seu exemplo, não as fotos que você põe no Instagram. Não que não seja um meio. Não que não seja um meio, irmãos. É um meio. Eu dou graças a Deus pela forma que a nossa igreja anuncia o Evangelho no social media, mas tem que ser muito mais no seu dia a dia. A pessoa que pode ver a ação do Espírito Santo em si, não através das fotos que você posta, ou dos comentários que você faz, ou do pequeno almoço que você tomou, não é? Tem gente que tira até foto do pequeno almoço que toma e põe no Instagram, não é? Fui eu esta semana na sexta, acho que os irmãos não estão a ver o meu Instagram, fui eu na sexta. A gente faz essa coisa toda, mas muito acima de tudo, irmãos, é aquela pessoa que está do seu lado, que você pode falar de Jesus, que você pode anunciar, que você pode caminhar, que essa pessoa pode começar a ver a transformação que há na sua vida, que você vive o que você prega. Aquele que crer será salvo. Vamos voltar a Romanos, irmãos. Amém? Quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? As irmãs gostam deste texto, que elas acham que aqui é desculpa para o pedicure, não é? As irmãs dizem, para anunciar o Evangelho tem que ter a unha feita, não é? Porque diz que são belos os pés. Só um grupo de irmãs aí concordou, as outras ficaram quietas. Meus amados, quão belo é o andar do salvo, quão belo é o ir do salvo, quão belo é o salvo ir, ser enviado e ir anunciar o Evangelho. Não tem nada a ver com o tamanho do pé que você calça, não tem nada a ver com a cor da unha, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o ir, a beleza do ir, a beleza do obedecer, a beleza do anunciar, a beleza de chegar com boas novas. Num mundo condenado, num mundo aprisionado por pecado, num mundo aprisionado por Satanás, o salvo chega e ele é portador de boas novas. Ele traz o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não traz uma mensagem positiva de encorajamento que dura umas horas. Ele traz uma mensagem que liberta para toda a eternidade. Ele traz a mensagem da salvação, da cruz e do sepulcro vazios. Não uma coisa passageira. É por isso, meus amados irmãos, que eu fico tão perturbado quando alguém reduz o Evangelho à forma que você tem para viver melhor nos próximos anos. Quando ela é para a eternidade. Temos que parar de reduzir o Evangelho, irmãos. O Evangelho é ilimitado, é eterno. Ele é para toda a eternidade. Contudo, o versículo 16 diz assim, no entanto, nem todos os israelitas, e parando aqui, irmão, lembra que nós vemos o Paulo bem a falar desde o início sobre Israel e a questão de Israel ter rejeitado o Evangelho, amém? E quanto ele desejaria, ele disse que ele preferia até ser condenado no lugar dos israelitas, lembra? Falámos isto umas semanas atrás, mas agora ele volta à questão sempre, ele volta sempre à mesma questão dos israelitas e diz assim, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, nem todos aceitaram.
Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E Paulo está a fazer aqui menção ao... nem todos os judeus creram. Isaías, não é? Isso, 65, se não estou em erro. Eu tinha posto uma notazinha, mas eu perdi agora aqui. Eu pensei que eu tinha posto aqui. Nem todos. No Isaías diz, ele faz uma referência a Isaías. Diz assim: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem são aqueles que creem? Já aconteceu, irmãos, você estar a falar de Jesus a alguém e dizer quem crê? Eu lembro uns anos atrás, irmãos, muitos anos atrás, eu mencionei num estudo bíblico, logo no início da nossa igreja. Foi na nossa igreja, irmãos, muitos anos atrás, logo no início. A maioria não está aqui hoje. E eu sei que eu mencionei, de uma forma normal para mim, a certeza de vida eterna. A gente hoje chama-la perseverança final dos santos, mas é a mesma coisa, tá? Certeza da vida eterna. Mencionei para ter certeza da vida eterna. E qual foi o meu choque, irmãos? O meu choque. Que a maioria que estava sentada naquela sala, naquela reunião de terça-feira, não tinha certeza de vida eterna. Não tinha. Eu saí daquele lugar, irmãos, de verdade. E lembro-me perfeitamente, eu passei no corredor por um irmão antigo e disse-lhe assim: eu vou-me embora. Eu não estou aqui a fazer nada. Ninguém tem certeza de vida eterna. Quase que ninguém tem. Que crentes são estes? O que é que eu estive a fazer este tempo todo? O que é que eu estou a ensinar aqui que ninguém consegue nem entender que tem vida eterna? Ninguém é salvo? Já aconteceu consigo você falar a alguém e falar, e a pessoa parece que não consegue, não encaixa, não entra. A gente diz assim em Portugal: se eu pudesse abrir a cabeça e punha lá dentro. Vocês falam isso no Brasil? Fala? Você fica assim, abrir a cabeça e pôr lá dentro. Quem creu? Não dá, ninguém entende. Você fica frustrado, não fica? Fala de Jesus 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos. A pessoa não entra de jeito nenhum. Parece que não percebe. A gente fala assim: você vai para o inferno. E a pessoa não quer entender. E parece que até fica contente. E quer continuar. Graças a Deus, irmãos, para resumir a história do que eu contei agora, graças a Deus esse tempo mudou. Eu comecei a pregar, foi nessa altura que foi logo a seguir nós começamos a pregar a primeira, segunda, terceira carta de João. Eu acho que foi por aí. E graças a Deus no final eu comecei a ver que os irmãos começaram a ter certeza de vida eterna. Então era só simplesmente uma questão de um mau entendimento. Talvez um pensamento meio católico de perda de salvação pelas obras, ou talvez um pensamento um pouco mais de pensamento de perder a salvação, esse tipo de coisa, de plágio, né? E talvez havia assim um pensamento possível, e graças a Deus a coisa foi dissipada, e passado pouco tempo os irmãos estavam com certeza de vida eterna. Amém? Que é muito importante. Você tem que saber para onde vai, né? Você para onde vai. Você tem que saber para onde vai. Você não sabe chegar a casa hoje, mas você sabe que vai para o céu. Amém? Se você é salvo, você sabe. Se você é salvo, você sabe. Você não sabe chegar a casa hoje, mas você sabe que vai para o céu. Mais cedo ou mais tarde. Amém? E alguns dizem antes mais tarde, e outros dizem antes mais cedo. E todos dizem: ora vem Senhor Jesus. Amém? Amém? Consequentemente, diz assim o texto: a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meus amados irmãos, a fé que você tem em Jesus não é uma fé que você inventou, criou, você fez e agora você tem. Essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jamais para de ouvir a palavra de Deus. Jamais para de ler a Bíblia. Esta semana eu desafiei a nossa Lili. Ela até me disse assim, e eu sério, Lili, que eu não planeei isto. Ela disse-me assim ontem à noite: tu vais pôr isso num exemplo da mensagem, não vais? E eu disse: não, porque não estava a planear mesmo. Mas esta semana eu desafiei a Lili para ler o Evangelho de Marcos e fazer um summary de cada capítulo. E ela disse-me assim: tu já leste alguma vez o Evangelho de Marcos todo?
Essa é a pergunta que os irmãos querem saber, não é? Toda a gente quer saber. Mas estou a ler a Bíblia. E eu disse a ela, Lili, a gente na nossa igreja lê a Bíblia uma vez no ano, né? Eu leio a Bíblia toda num ano. A gente começa em Gênesis, né? Capítulo 1 até, né? Apocalipse, a gente lê a Bíblia toda. Pelo menos é o desafio que eu faço à igreja e eu cumpro. A gente lê a Bíblia toda. Porquê, irmãos, quando você lê a Bíblia? Você já leu. Você já leu a história de Noé? Pelo menos a história de Noé você sabe, né? Noé fez o barco, pôs os animaizinhos lá dentro, fez o zoológico no barco e tal, foi para lá fora. Oh, tá certo. E ele fez uma arca, tá certo. Foi Deus que pôs os animais lá dentro, tá certo. Oh, muito bem, olha, muito bem. A professora das comunicadas está toda feliz. Noé fez a arca, o Deus pôs os animais lá dentro. Você já conhece a história, né? Vai ler outra vez, para quê? Para que você lê outra vez? Já sabe a história, vai ler outra. Você já ouviu pregar este texto de Romanos? Talvez já. Está aqui a fazer o quê? Que porque vai ter culto inglês, alguns vão ficar para ouvir outra vez, ainda mais numa língua estranha, que não é bem inglês, é uma coisa meio esquisita. Porquê? Porque a fé, meus irmãos, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a gente precisa de mais fé. E a gente diz assim, Senhor, aumenta a nossa fé, sem perceber o que estamos a dizer. Quando nós dizemos, Senhor, aumenta a nossa fé, significa que a gente vai assistir mais culto. A gente vai ler mais a Bíblia, a gente vai orar mais, a gente vai ficar mais na presença de Deus, a gente vai escutar mais, vai ler mais. Porque a nossa fé, ela vem por se ouvir a mensagem. Qual mensagem? A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O facto de Cristo morreu e ressuscitou. Então você diz assim, então eu só preciso de ler os evangelhos. Estou certo? Porque é a palavra de Cristo. Não precisa ler a história de Noé 2 vezes. Estou certo? Não, não estou certo. Claro que não estou certo. Porquê? Porque a história de Noé, ela aponta para Cristo. E se você leu como se fosse uma fábula, você leu errado. Ela tem que apontar para Cristo. Cada texto das Escrituras aponta para Cristo. Cada texto, cada ensino, ela mostra ao Senhor Jesus Cristo e se revela. Cristo se revela a nós. Por isso precisamos estudar e continuar a estudar e aprender e continuar a aprender a palavra de Deus, que a palavra de Cristo, que aponta a Cristo. Por isso é que nós dizemos que a Bíblia é cristocêntrica. A gente arranja uns chavões assim, né? Nós, os evangélicos, somos muito bons nisso. A gente arranja um chavão para cada coisa, né? Católico tem santo para cada coisa, crente tem chavão para cada coisa. Tem até os mais ridículos, né? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Mas onde é que a gente está em segunda de quem? Não? A gente inventa cada uma. E tem uns assim, né? A Bíblia é cristocêntrica, mas às vezes nem sabe o que é que isso quer dizer. Mas sou bonito. O facto de dizer que a Bíblia é cristocêntrica significa que cada texto das Escrituras, cada momento das Escrituras nos aponta ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Nos aponta e exalta Deus. E a obra da redenção é pegar no texto de Abraão, como nós falámos a semana passada, e perceber que Isaac foi posto no altar e o animal veio, aponta para Cristo que substituiu e tomou o nosso lugar de condenação. É pegar na história de Noé e perceber que haverá um dia em que Deus irá julgar e aqueles que Ele chamou para entrar na arca representa aqueles que Ele chama para o seu reino e que terão salvação e que estarão com Ele. É fazer-nos temer os pecados que a humanidade cometia no tempo de Noé. Olha à sua volta hoje. Olha o que está a acontecer. É lembrar que como nos dias de Noé, que casavam, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, segundo as palavras de Jesus. E o juízo veio, o juízo virá um dia sobre esta terra. Paulo continua a falar dos israelitas, versículo 18, e diz assim, mas eu pergunto, e eles não ouviram? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então... E a hora está a passar, né? E ele pergunta, eles não ouviram? E Paulo responde, claro que sim. Todo israelita sabia sobre Deus, todo israelita sabia sobre a lei. Aqueles que crucificaram Jesus, eles sabiam a lei do Senhor.
Aliás, muitos deles eram ensinadores da lei do Senhor. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Diz Paulo. Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei à ira por meio de um povo sem entendimento. O povo de Israel sabia a lei, eles tinham ouvido a lei, eles tinham recebido a lei. Eles esperavam o Messias. Eles perceberam as coisas eles sabiam as coisas que deviam acontecer, mas estavam sem entendimento. Contudo, havia um povo, eles tinham o conhecimento, mas eles não tinham entendimento. Eles conheciam a história, eles sabiam o que Deus tinha feito no passado, como os tinha libertado do Egito pela mão de Moisés. Eles sabiam todas essas coisas, mas eles não percebiam, não havia uma revelação que os fizesse entender que Jesus era o Messias prometido. Contudo, houve um povo que não tinha esse conhecimento. Há um povo que não tem esse conhecimento, não tem essa tradição, não sabe essas coisas. E Paulo continua e diz em Isaías, que é o mesmo texto, o texto logo a seguir, você pode encontrar lá em Isaías, se você quiser tomar nota, Isaías 65, versículos 1 e 2. Paulo diz assim, que Isaías, referindo-se a Isaías, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Você está sentado aqui esta manhã, você é gentio. Você não é do povo de Israel. Você não tem uma linhagem de uma tradição de receber a palavra de Deus, a Torá, sabê-la desde criança, recitá-la, ir à sinagoga, nada dessas coisas. Nós somos o povo que não tinha entendimento. Nós somos o povo que não era povo e que agora somos povo. Paulo diz, a palavra do Senhor diz: fui achado por aqueles que não me procuravam. Meus amados irmãos, o maior erro que você pode achar é que você procurava a Deus. Não, você procurava um Deus qualquer. Você procurava no seu entendimento, antes de você ser salvo, não importa que idade você tinha, você procurava qualquer coisa que fosse boa para si, qualquer coisa que o ajudasse. Lamentavelmente, irmãos, hoje a maioria das pessoas que se titulam cristãos, é isso que eles fazem. Eles vão à igreja procurar alguma coisa. Eles vão à igreja para ser abençoados, eles vão à igreja para prosperar na vida, para ter alguma coisa boa na vida. Eles vão à igreja porque eles querem receber alguma coisa de Deus. Então eles criam um Deus segundo o seu próprio entendimento. E às vezes eles chamam esse Deus que eles criam Jesus. E eles até falam sobre a morte de Jesus, eles falam sobre a ressurreição, eles celebram Páscoa, eles celebram Natal, eles fazem essas coisas todas, eles abrem a Bíblia, a mesma Bíblia que você tem, eles leem dela. Mas na verdade eles não procuram esse Deus, eles não procuram o Deus das Escrituras. Ninguém, meus amados irmãos, no seu estado natural de pecador, pode procurar Deus. Entenda isto, por favor, irmãos. Para que a soberba jamais suba ao nosso coração, para que jamais nos orgulhemos. Para que você jamais possa olhar para um ímpio e dizer assim: eu creio. Como é que tu não crês? Não, você não procurava. A palavra do Senhor diz assim: revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Se você está aqui esta manhã e você é salvo, o Espírito Santo trabalhou na sua vida e o conduziu a Cristo, entenda que não foi você que foi atrás. Você até pode lembrar do dia que você foi à igreja, no dia que você foi e você recebeu Jesus no seu coração, que você orou, pediu perdão pelos seus pecados, etc. Entenda, por favor, você até aquele momento, você não procurava a Deus, você procurava um Deus qualquer, segundo o seu entendimento, que lhe fizesse alguma coisa, desde que você fosse o centro. Mas na hora que você vem a Cristo é porque o Espírito Santo veio e Ele se revelou a si, e você percebeu e recebeu em seu coração a mensagem que você já tinha tido conhecimento, mas que já não tinha sido vida em si ainda. É por isso, meus amados irmãos, que eu gosto tanto do texto que diz que estávamos mortos em delitos e pecados. O morto não pode fazer nada, ele está morto.
Sim, aquele que não tem Cristo como Senhor e Salvador, é sim aquele que permanece nos seus pecados. Ele está morto, morto para Deus, ele está morto em seu próprio entendimento. Ele não tem qualquer, ele pode ter o conhecimento, mas ele não tem o entendimento. Ele pode saber da história de Jesus, ele pode saber da morte e da ressurreição do Senhor, mas isso não faz nada na vida dele, não transforma nada. Isso pode até torná-lo mais orgulhoso ainda. Ele pode se tornar altivo sobre isso, dizendo que sabe muitas coisas e que acha muitas coisas. Era esse o problema do povo de Israel quando Jesus veio. Eles sabiam muitas coisas, eles conheciam muitas coisas, eles eram orgulhosos desse seu próprio entendimento. Jesus chegou e disse: é chegado o reino dos céus. Eles disseram: não, não é. Não, não é. Porquê? Porque esse reino que ele está a anunciar, que Jesus anunciava, não vinha de acordo com o que eles queriam. Eles queriam ser senhores do próprio Deus. Eles queriam dizer: não, não é, porque tem que ser do meu jeito. Mas Jesus chegou e disse: não, não é, é do meu jeito, porque eu sou o Senhor até do sábado. E uma das coisas que Jesus começou a fazer foi curar nos sábados. Nós não entendemos muito isso, meus irmãos, porque nós não temos uma cultura tanto judaica assim, embora temos um pouco judaica ao cristão no nosso entendimento, mas nós não temos tanto assim de entender o que significou Jesus chegar, anunciar-se como Deus, dizendo que era o Messias e curar no sábado. Para eles não faz sentido. Não podia ser. Ele estava a transgredir a lei. E Jesus chega e diz: eu sou o Senhor até do sábado. Eles dizem: não, não é, nós somos. Porque nós é que dizemos o que acontece no sábado, não tu. Estavam incapazes de entender. Mas no meio daqueles todos que não entendiam, havia 12, aos quais Jesus chamou mais tarde só 11. E a esses Jesus revelou-se e apresentou-se e os levou a crer, o Espírito Santo os levou a crer que aquele Jesus era o Messias. Você percebe que eles tinham todos o mesmo entendimento da lei? Mas para aqueles 11, houve uma revelação especial. Meus amados irmãos, uma coisa muito importante, irmãos, na nossa vida, que nós precisamos de colocar e entender. Você não merece a salvação que tem. Você não alcançou a salvação que tem. Você não pode olhar para a sua salvação e dizer assim: eu fiz ao menos uma coisa certa na vida, né? Aceitei Jesus. Misericórdia, irmão. Se você fez, essa é a mais desacertada de todas. Você chega diante do Senhor e você acha que foi você que tomou decisão sobre a decisão divina? Meus amados, você chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu te agradeço, eu te dou glória, eu te dou louvor, porque tu te revelaste a mim e me levastes a crer para que a glória seja do Senhor. É disso que Paulo está a falar aqui. Como é que eles podiam? Eles eram um povo que não tinha entendimento, mas ele se revelou a um povo que não tinha conhecimento, mas que vieram a crer, eles vieram a receber. Enquanto que o povo de Israel, ele diz: em todo o tempo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Ele não abandonou o seu povo, ele estendeu as mãos a um povo desobediente e rebelde, mas aquele que não era povo pôde vir e crer. Vamos pôr isto em prática, irmãos. Vamos tornar o texto agora, a aplicação do texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, já vimos no texto de Mateus, você foi levado, de Marcos, não é? Marcos, você foi levado, você é chamado e enviado a pregar a todos. Todos irão crer? Não. Mas aqueles a quem o Espírito Santo se revelar, usar as suas palavras para conduzir a crer, e esses serão batizados e esses serão salvos. Qual é a nossa função? Convencer a pessoa, levar a pessoa a crer? Não. Pregar e anunciar. Meus amados irmãos, faça de tudo para que a pessoa que está perto de si ouça o Evangelho de Jesus Cristo. Tenha a certeza que a mensagem do Evangelho aponta ao Senhor Jesus Cristo. A fala da morte e da ressurreição do Senhor. Tenha a certeza que você anuncia aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos, aos seus amigos quem Jesus é. Tenha a certeza que você anuncia o que Ele fez por si. Mas não seja orgulhoso nesse ensino. Cuidado, irmãos, quantas vezes eu já vi isso? É por isso que insistimos tanto, e Paulo insiste tanto na carta aos Romanos. Ele só fala sobre isso, da forma como a salvação é pela graça e não pelas obras. Jamais se apresente numa posição altiva de que você é melhor. Você não é. Você não é melhor que ninguém.
Você não é melhor do que o ímpio a quem você anuncia o Evangelho, você é igual. A diferença é que o Espírito Santo se revelou, Deus se revelou a si, Ele mostrou-lhe a cruz, Ele mostrou-lhe o sepulcro vazio, você creu. Você foi levado a crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você continua a ouvir, a fé continua a ser gerada em si, mas é um milagre, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, quando você vai anunciar o Evangelho a alguém, não toma uma posição altiva. Não se considere melhor que ninguém. Identifique-se até com a pessoa. Quantas vezes será preciso dizer, nós estamos a anunciar o Evangelho e dizer à pessoa: tu és um pecador como eu sou. Tu mereces o inferno como eu mereço. A diferença não está em mim ou em ti. Tu não és melhor do que eu, tu não és pior do que eu. A diferença está em que o Espírito Santo de Deus se revelou a mim e me salvou. Meus amados irmãos, e aqueles que não crerem, aqueles que não vierem a crer, aqueles a quem o Espírito Santo não se revelar. E às vezes eu digo isso aqui do púlpito, irmãos, que quanto me preocupa isso, para ter a certeza que todos estão aqui, e eu desejo do meu coração, vou ver um dia no céu, e você realmente crê no Evangelho, quanto me preocupa isso, com relação, por exemplo, aos meus filhos, com relação aos irmãos da igreja, às crianças da igreja, como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso? Duas questões importantes. Nós não pregamos o Evangelho focados no que a pessoa vai crer, mas sim em Deus ser glorificado. Meus amados irmãos, quantas vezes eu termino a mensagem e fico com a ideia de que ninguém creu? Muitas vezes. Parece que ninguém recebeu, parece que ninguém aceitou. Mas acima de tudo, meus amados irmãos, nós pregamos porque Deus é glorificado na pregação da sua palavra. Nós pregamos para a glória de Deus. Nunca é em vão. Você parece que está, às vezes, tem aquele texto das Escrituras que nós também gostamos de usar, parece que estamos a dar pérolas aos porcos, não é? A gente fica, ensina, trabalha, né? Parece que não dá resultado. Mas, irmão, não desista, porque cada vez que você anuncia a palavra do Senhor, o nome do Senhor é glorificado, Deus é exaltado sobre a terra. Então continua a anunciar, continua a falar, continua a falar, continua a falar. Em segundo lugar, é a única forma. A forma de Deus se revelar a alguém é através da mensagem pregada. Então pregue, pregue, pregue. Haverá aqueles que irão crer. Às vezes, amados irmãos, e talvez você está numa situação nesta manhã de desistir de falar a alguém de Jesus. Não vale a pena, já falei demasiado, agora vou ficar quieto. Não vale a pena. Já ouvi isso tantas vezes. Vou ficar quieto, não vale a pena falar mais. Já falei tudo. Quem é você para determinar quando parar? A palavra do Senhor diz: prega a tempo e fora de tempo. Quem é você para dizer que já chega? Quem você sabe? Você sabe nada. Continua a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Se assim, mas a pessoa rejeita, não quer que eu fale mais. Invente uma forma, arranje uma maneira, faça qualquer coisa, dê a volta. A pessoa não quer ouvir falar mais de Jesus, faça qualquer coisa, dê um rodeio aí onde for preciso, mas leve a mensagem novamente, porque ninguém o mandou parar de falar, a menos que Deus o mande parar de falar. Sabe quando é que Deus vai mandar você parar de falar? Quando o levar. Quando Jesus te levar para a sua presença, você não vai pregar mais. Já está tudo pregado. Mas agora é tempo de pregarmos, é tempo de anunciarmos. E nunca, irmãos, outra vez, nunca numa posição de sermos superiores, mas na posição de humildade, obediente ao Senhor, e mostrando à pessoa que há um Salvador, que há um Senhor, não tentando convencer por seus méritos, por seus meios, mas permitindo que o Espírito Santo faça a obra, dando aquele espaço que é necessário para que a obra e a glória seja do Senhor Jesus Cristo. Você não consegue chegar lá, mas o Espírito Santo pode. Às vezes você usa uma palavras simples, irmãos. Muita gente fica muito preocupada. Eu não sei muitos termos evangélicos para pregar o Evangelho. Ou muitos termos soteriológicos. Né? A gente gosta de pôr palavras caras nas coisas. Quer falar soteriologia, mas não sei explicar os termos. Lembra quando isso acontecer assim, irmãos? Porque acontece a mim tantas vezes. Às vezes você entra em conversa que você não sabe como sair. Conversa bíblica que você não sabe de onde sair. Lembra daquele homem que depois de Jesus ter curado, os sacerdotes e os doutores da lei chegaram à beira dele e disseram: esse homem
que te curou é pecador, porque curou no sábado. Lembra? Lembra da história? Já lembra da resposta do homem? O homem respondeu assim, a coisa mais incorreta, teologicamente falando, hoje, se você dissesse isso aqui, eu arrancava os cabelos. Se ele é pecador ou não, eu não sei. É Deus, é Jesus, como é que ele não sabe? Mas ele não sabia, não sabia, ele era cego. Ele teve aquele encontro com Jesus, não sabia mais. Mas ele disse uma coisa a seguir. Uma coisa eu sei. É que eu era cego, mas agora eu vejo. Você era cego espiritualmente e agora vê? Você era cego para as coisas de Deus, mas Ele se revelou a ti e você agora vê? Você é salvo. Fala isso. Não precisa de entrar num grande debate teológico do dia do Senhor, ou disto, ou daquilo, ou de batismo. Às vezes eu fico impressionado como o crente quer discutir batismo. Irmão, tem 500 anos dos nossos irmãos a tentar discutir se o batismo é por imersão ou por expressão. Chega! Fala do Senhor Jesus Cristo, gente. Não é que não há assunto que é importante discutir, mas isso não é um assunto para você discutir na rua com ninguém. Isso é um assunto para a gente discutir dentro da igreja. Fala do Senhor Jesus Cristo. Fala do Senhor. Fala que só é um Salvador. Fala como Ele salvou a tua alma. Fala o miserável pecador que você era e o miserável pecador que você continua a ser, mas agora arrependido, salvo pela graça, que vive para a glória de Deus. Fala de Jesus. Fala da sua experiência com Deus. Não daquelas coisas mitológicas que o povo inventa aí. A verdade do seu coração. O quanto Ele te quebrantou. O quanto Ele te fez arrepender dos seus pecados. Quantos pecados você largou. A vida que você vive agora. Mas nunca de uma forma altiva. Eu era assim, mas agora. Não, não, não. Eu sou a mesma coisa, mas Ele me transformou. Porque Ele me transformou, eu agora vivo diferente. Eu agora vivo para Ele. Eu sou uma nova criatura. Eu obedeço os seus mandamentos. Mas não porque eu sou bom, porque Ele fez a obra em mim. Amados, ouvir e crer era o tema da nossa mensagem. Ou é o tema da nossa mensagem. O povo aí fora precisa de ouvir para que ele possa crer. E nós precisamos de ouvir mais para que possamos crer mais. E que a nossa oração seja: Senhor, aumenta a nossa fé. Oremos. Amado Senhor e Salvador, nesta manhã te pedimos: Senhor, aumenta a nossa fé. E te pedimos, ó Pai amado, que por misericórdia e graça tu transformes o nosso coração em vida e nos faças perceber a grandeza da salvação que somente pode ser encontrada em Cristo Jesus. Perdoa-se os nossos pecados e as vezes que nós desperdiçamos oportunidades de falar de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a falarmos do Teu nome, a glorificarmos, ó Senhor. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos santos seja com todos nós até à volta de Jesus. Todos dizem? Amém. Podemos sentar.